Indicações de leitura para a quarentena. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vou indicar 5 livros para vocês lerem durante a quarentena. Eu fiz um vídeo recentemente sobre livros sobre pandemia. Eu indiquei 4 livros. Um dos que eu vou indicar agora também é sobre pandemia, eu esqueci de citar lá, que é o Decameron. Até nos comentários alguém falou, e o Decameron? Aí eu vou citar agora, mas eu vou abordar outro aspecto do livro. Neste vídeo, o que eu quero destacar? Eu sei que muita gente está dando dicas de o que fazer na quarentena, para relaxar, para isso, para aquilo. Eu acho que não é um momento de relaxamento, não. É um momento de recolhimento, até físico, né? A gente tem que se recolher em casa, mas é um momento de recolhimento espiritual, até de reflexão. Então, as indicações que eu vou dar não é para você relaxar. São indicações que vão te ajudar a refletir sobre o que a gente está fazendo no mundo e com o mundo. O coronavírus ele pode trazer uma lição muito boa pra gente, que é o quê? Nos obrigar a repensar a forma de viver. O que a gente tem que agradecer? O coronavírus veio no momento em que muitas pessoas ainda conseguem trabalhar em casa. A internet nos possibilita isso. Imagina em outros tempos. Quem é a gente nesse momento de pandemia? Quem é a gente nesse momento de exceção? Quem é a gente em estado de calamidade? Você é aquele individualista ou é o solidário? O capitalismo é bom? Até pode ser, mas ele não vem sendo praticado de maneira saudável. Então, o coronavírus nos faz pensar como a gente escolheu viver, como a gente está habitando essa terra. O mundo não vai voltar a ser o mesmo mais. Eu nunca vi algo com este poder, com este impacto. Como eu nunca vivenciei uma guerra, eu nunca vivi nada com este impacto. Tudo fechando, as pessoas perdendo dinheiro, o governo perdendo dinheiro, o mercado perdendo dinheiro. O coronavírus veio para nos tirar dessa vida automática. De repente vem essa pandemia que nos paralisa, que nos obriga a agir, a se comportar de uma outra forma. Tem ônus? Claro que tem. A gente está vendo, as pessoas estão morrendo, a economia mundial está abalada. Mas tem bônus também. Então vamos refletir. Agora chega de trololó, eu vou indicar os 5 livros e qual aspecto deles, de cada um deles, eu acho importante para a gente pensar nesse momento. Hein? O primeiro deles é A Cabeça Bem Feita, do Edgar Morin. Repensar a reforma, reformar o pensamento. Este livro é muito bom, Edgar Morin é muito bom, é um autor que nos alerta para pensar essa conexão planetária, a nossa forma de viver atual, uma forma de viver em redes, sem centros, um processo educacional carente de reforma e tudo mais. Vou destacar uma frase daqui para vocês verem que tem tudo a ver com esse momento que a gente está enfrentando. Ele fala assim: uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário fica cega, inconsciente e irresponsável. Então, o primeiro livro que eu estou citando é esse por quê? Porque tem a ver com tudo isso que eu falei. A gente está nessa situação e não refletir sobre ela é uma irresponsabilidade, certo? É mais ou menos isso que eu já disse. Tem que ficar em casa? Tem que ficar em casa. Vamos repensar a vida e vamos repensar o mundo. Um outro livro que eu vou citar é O Velho e o Mar, do Hemingway. Aqui é a história de um velho cubano, Santiago, que fica à deriva num barco e pesca um peixe muito grande e ele não tem condições de levar esse peixe. Ele sabe que o peixe vai ser devorado por piranhas e tudo mais, e ele sabe que ele, com aquele peixe daquele tamanho, no meio daquele mar à deriva, é uma situação que não vai durar por muito tempo. Ele sabe que ele não vai conseguir chegar à terra firme com aquele peixe. E essa situação toda de ficar à deriva, sozinho, ali labutando com o peixe, o deixa reflexivo. Então essa reflexão que eu acho que a gente tem que aprender com ele. Ele começa a refletir e a filosofar sobre a vida. Então ele tem uma idade que tem muito acúmulo, muito repertório, e ele vai sistematizando um monte de coisas, né? Quando a gente está sozinho, isso é muito propício.
você rever um monte de coisa. Ele está numa situação inusitada também, então ele não ficou sozinho porque quis, ele ficou à deriva. A gente não está recolhido porque a gente quer, a gente foi posto nessa situação. Tá, e o que a gente pode fazer em relação a isso? Refletir sobre a vida. E ele se põe no estado reflexivo, que é uma beleza. Esse livro é uma beleza, é poético, o que ele aprende estando ali, o que a gente aprende com o aprendizado dele é muito bom. Um outro livro que eu quero citar é O Fio da Navalha, do Somerset Maugham. É um livro que eu estou relendo. Quem me acompanha há algum tempo sabe que ele é um dos livros que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por ele. Quando eu terminar de ler, eu provavelmente vou fazer uma resenha. O que tem aqui que pode nos ajudar a refletir nesse momento? A gente está aqui no período pós-Primeira Guerra Mundial, né, período entre guerras. A gente tem tipos muito específicos daquele momento, do período entre guerras. Então a gente tem o capitalista desenfreado, a gente tem uma pessoa, o principal Larry, que foi aviador, né? Então ele pilotou o avião durante a Primeira Guerra e os acontecimentos da Primeira Guerra o abalaram muito. De forma que ele, depois que voltou, não quis mais ter a vida que levava. Ele queria descobrir, queria viajar, queria como ele dizia, vadiar. Esse sistema capitalista não fazia sentido para ele. Então, assim, as pessoas ficavam indignadas. Como você não pode trabalhar, né? Porque ele era americano. Como você pode não trabalhar? Nós estamos numa nação promissora. Nossa, nós somos o país do desenvolvimento, não sei o quê. E ele sabia disso tudo, mas não se interessava. Então, a gente está falando de uma pessoa que não se interessa por ganhar dinheiro. Ele queria a experiência, ele queria conhecer Deus, queria conhecer as pessoas, ele queria conhecer o mundo e saber o que o mundo podia oferecer a ele. E aí a gente tem o crack da Bolsa de Nova York e um monte de coisa acontece aí, né? Então, assim, ali a gente tem uma lição, a primeira grande lição do capitalismo está ali com a queda da Bolsa de Nova York. E a gente tem outra lição, que é a vida que Larry começou a levar. A inquietação que ele sentiu após a Primeira Guerra. A guerra aconteceu, ele foi posto numa situação que não foi que ele escolheu, né, que é o que? Lutar lá na guerra, e isso modificou. Isso fez com que ele repensasse a vida. Então, Larry é uma lição pra gente. Não estou falando que a gente tem que sair pelo mundo fazer o que ele fez. Não, mas aconteceu uma coisa que ele não escolheu. E essa coisa o transformou. Ele não foi mais o mesmo. Ele repensou a vida. Mudou de vida completamente. Uma outra obra que eu quero citar é Cidades Invisíveis, do Calvino. Quem me acompanha sabe que é um dos meus livros da vida. Aliás, citei dois, né? Dois que eu gosto muito. Esse é um dos livros da minha vida. Aqui a descrição das cidades, né? Pelo menos é a interpretação que eu faço. Ele não descreve cidades, ele descreve pessoas. Então a gente está aqui numa situação que Marco Polo diz para o Kublai Khan, que acho que é neto do Gengis Khan, ele descreve as cidades por onde passou. A gente está aqui naquele momento lá da Idade Média, momento de navegações e tal, dos mercadores. Aí o Marco Polo vai viajando de cidade em cidade, conta para o Kublai Khan que ele viu e ele descreve. E a descrição de cada cidade é uma coisa fantástica. As cidades têm nome de mulheres e a descrição que ele faz é fantástica. Mas o que eu quero citar aqui e que nos ajuda a pensar neste momento é o fim deste livro. Eu sempre falo do fim deste livro. O último parágrafo deste livro, que eu vou ler, porque eu não me canso. Eu já li esse parágrafo mais de 15 vezes na vida e vou reler outras tantas vezes. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, é aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção, aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo.
e abrir espaço. Nada mais propício para uma situação como essa. E o outro que eu já disse no começo desse vídeo é o Decameron. O Decameron, melhor dizendo, fica mais bonito, do Boccaccio. Fiz um vídeo sobre este livro, aliás, sobre Cidades Invisíveis eu também fiz, vou deixar aqui. E neste livro, o que temos? A gente está aqui, na Itália, Idade Média, século XIII, mais ou menos, e a gente está no contexto da peste. A peste dizimou, sei lá, 1/4 da população, né? Europeia, pelo menos. E aqui, jovens, acho que 11 moças e 11 rapazes, eles se isolam no castelo para fugir da peste. Vejam só o aprendizado. Eles se isolam, eles se recolhem no castelo para fugir da peste. E lá eles começam a narrar histórias, né, que são novelas, contos, são contos na verdade. O que a gente aprende? Com este isolamento deles para fugir de uma doença, eles começam a apresentar para gente, leitor contemporâneo, a sociedade tal qual era naquele momento. Então, o nosso ganho, leitor do século XXI, ou de qualquer século depois do deles, é este: compreender como era a sociedade naquele momento. E aí, o que traz essa compreensão? Então, o que a gente percebe? A gente percebe ali uma burguesia se formando, a gente percebe ali uma moralidade cristã muito forte, e a moralidade burguesa também, e a burguesa é cristã, não é? A gente está falando de a Igreja Católica forte. Quando eu falo, se eu falo que a burguesa é cristã, quer dizer que a cristã também é burguesa? Não. A gente tem uma moralidade ali, burguesa, que segue os preceitos da cristã, mas tem a parte que não é seguida, né? A gente sabe, essas regras todas, elas também são desobedecidas, né? Então a gente vê ali uma burguesia, como era a burguesia daquele período, né? Como era a imagem da mulher naquele período, como era a questão da sexualidade, né? No filme do Pasolini sobre o Decameron, a gente vê claramente a questão da sexualidade ali. Então, assim, a hipocrisia do discurso religioso, em muitos casos, da mulher virtuosa, enfim, de um monte de coisa. A lição que este livro traz, para além dessa que eu disse, é o seguinte: a gente tem ali jovens, não é necessariamente refletindo sobre a realidade deles, mas representando a realidade deles. Então, assim, às vezes a representação já é uma forma de reflexão, né? Porque se você representa, se você chega a um resultado, houve uma reflexão ali. Não é uma reflexão prostrar-se filosoficamente diante das coisas, mas é uma reflexão no sentido de perceber para representar as coisas. E hoje em dia a gente tem dificuldade até disso, né? Com esse ritmo contemporâneo, com esse ritmo todo que a gente tem, a gente mal para pensar no que a gente faz cotidianamente, que as coisas, como as coisas são representadas. Eu falei para vocês, a gente liga o automático, de repente este isolamento nos ajuda a não viver de maneira tão automática. Então essas são as minhas 5 indicações, certo? São livros aqui que eu aprecio muito, cada um de uma maneira. Esse do Morin é uma pérola, indico fortemente, é um livro assim, muito contemporâneo, né? O Morin é um dos autores, ainda bem que ainda está vivo, é um dos pensadores assim que nos ajuda a pensar o daqui para frente. E os outros já comentei por aqui em outros vídeos. O Morin acho que nunca. São essas as minhas dicas e gostaria que vocês me indicassem também livros nessa linha que eu estou falando, que nos ajudem a pensar este momento em que estamos vivendo. A indicação dos livros com link vai estar aqui embaixo. Agradeço ter assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, que do mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.